Alguns vídeos são tão perturbadores que continuam na sua mente muito depois de terminar. Prepare-se, o que você vai ver aqui pode ser difícil de esquecer. Número 1. O alarme humano no metrô de Edmonton. O transporte público já pode ser desconfortável o suficiente em dias normais. Você entra no vagão, encontra um espaço, tenta se manter no seu canto, esperando apenas que ninguém haja de forma estranha. Mas para quem pegou o metrô em Edmonton naquele dia, a experiência foi tudo, menos normal. Tudo começa com uma mulher vestida inteiramente de preto, aparentemente cansada, sentada sozinha, tentando cochilar enquanto o trem se desloca. Até aí, nada de anormal. Mas sem nenhum aviso e com os olhos ainda fechados, ela começa a puxar uma corrente longa que usava no pescoço e, lentamente, passa a enrolá-la de forma bem apertada em volta do próprio pescoço, deixando todos os que estavam por perto visivelmente desconfortáveis. Logo depois, ela se endireita no banco, planta os pés no chão, abaixa a cabeça e deixa o cabelo cair na frente do rosto, parecendo saída diretamente de um filme de terror japonês. Então, devagar, ela afasta os cabelos do rosto, tira o colar do pescoço, joga-o no chão e se move para o lado, liberando espaço enquanto novos passageiros embarcam na estação central. Por um tempo, tudo parece voltar ao normal. Ela remexe em uma bolsa vermelha, tira algo, talvez um celular, e o guarda novamente. Mas logo em seguida seus olhos se arregalam de forma assustadora, os músculos do rosto se contraem e ela começa a ranger os dentes. Em seguida, joga a cabeça para trás, passa as mãos pelos cabelos como se estivesse possuída e, de repente, solta um grito gutural, parecido com um rugido animalesco, assustando todo mundo à sua volta. Como se isso não fosse suficiente, ela se vira para um homem sentado ao lado e o agarra pelo pescoço, deixando todos em choque. Depois disso, ela simplesmente se levanta e anda calmamente até a porta do vagão, como se nada tivesse acontecido, aguardando a próxima parada com a maior tranquilidade do mundo. O homem atacado começa a gritar, e quem está filmando pede para alguém chamar os seguranças. Logo depois, a segurança chega e imobiliza o homem. Isso mesmo. Não a mulher que atacou, mas a vítima. Ela, por outro lado, apenas desaba e cai no chão. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Ela estava sob efeito de drogas? Passava por um surto mental? Ou havia algo mais sinistro envolvido? A internet continua tentando entender esse mistério. Número 3. Deixado para trás no ponto de ônibus. William é um homem que mora no Brooklyn e enfrenta dificuldades diárias após perder as duas pernas. Como parte de sua rotina, ele depende completamente do transporte público para chegar até o hospital onde realiza sessões de hemodiálise. William tenta embarcar no ônibus da linha B24. O motorista até abre a porta, mas quando William começa a subir, perde o equilíbrio e cai. Em vez de ajudar ou verificar se estava tudo bem, o motorista simplesmente fecha a porta e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Um vizinho que estava por perto filmou tudo. Em outro carro, um homem numa caminhonete branca tenta avisar o motorista, acenando desesperadamente, mas já era tarde demais. A empresa de transporte, a MTA, analisou o vídeo e decidiu suspender o motorista enquanto investiga o caso. Apesar do ocorrido, William demonstrou um nível impressionante de empatia. Ele não quer que o motorista seja demitido, mas espera que a situação sirva como lição para que as pessoas tenham mais empatia, respeito e humanidade, principalmente com quem mais precisa de ajuda. Número 4. A trajetória trágica do rapper L.V. Slim. L.V. Slim era um rapper promissor de Baton Rouge, Louisiana, cidade famosa por revelar grandes nomes como NBA Youngboy, Kevin Gates e Boosie Badass. Ele estava começando a ganhar reconhecimento e a se destacar no cenário musical local. Mas junto com a fama, vieram também as pressões e os conflitos. Em vez de se afastar dos problemas, Slim parecia mergulhar ainda mais fundo neles. Em uma live feita no Facebook, ele foi visto andando pelo bairro como se estivesse procurando confusão com seus rivais. Os seguidores que assistiam à transmissão ao vivo imploravam para que ele voltasse para casa, mas ele ignorava todos os avisos. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Ele acabou sendo baleado durante a live, milagrosamente sobreviveu. O caso ganhou repercussão nacional e, ao invés de diminuir o ritmo, Slim continuou se expondo. Passou a ostentar ainda mais, se envolver em situações perigosas e agir como se fosse invencível. Mas como muitos já imaginavam, esse estilo de vida cobrou seu preço. L.V. Slim foi assassinado pouco tempo depois.
Sua morte abalou a comunidade local e serviu como um lembrete cruel de como a violência, especialmente entre jovens artistas, pode encerrar uma carreira promissora antes mesmo de começar. Número 5. A última viagem pela Estrada da Morte. A famosa Camino del Muerte, ou Estrada da Morte, é uma rota montanhosa e extremamente perigosa localizada na Bolívia. Com cerca de 80 quilômetros de extensão, é uma estrada incrivelmente estreita, cheia de pedras soltas e ladeada por penhascos profundos. Ela ganhou notoriedade em 1995, quando o Banco Interamericano de Desenvolvimento a declarou como a estrada mais perigosa do mundo. Na época, entre 200 e 300 pessoas morriam ali por ano. No vídeo, vemos um ônibus tentando atravessar a estrada após uma forte chuva. A terra estava instável, aumentando ainda mais o risco de deslizamentos. O motorista, percebendo o perigo real, tomou uma decisão sensata. Pediu que todos os 50 passageiros descessem do veículo. Com todos assistindo à cena nervosamente do lado de fora, o motorista começou a guiar o ônibus completamente vazio por uma curva onde o chão estava cedendo. Alguns passageiros tentaram ajudar, sinalizando para que ele evitasse chegar perto demais da beirada. Por um momento parecia que ele conseguiria, mas de repente o solo desmoronou, e o ônibus despencou morro abaixo, se chocando contra as árvores durante a queda. Por milagre, todos os passageiros sobreviveram. No entanto, o motorista, que arriscou a própria vida para salvar os outros, infelizmente morreu na tragédia. Um verdadeiro herói. Número 6. Caos completo na delegacia de polícia em Ohio. Na cidade de Alliance, no estado de Ohio, uma briga de casal acabou indo parar dentro da própria delegacia da polícia, literalmente. Tudo começou quando um homem, após discutir intensamente com a namorada, decidiu correr até a delegacia mais próxima em busca de proteção. Mas o que era para ser um pedido de ajuda acabou virando uma cena de filme. A mulher, totalmente fora de controle, decidiu persegui-lo de carro até o local. Quando o viu dentro da delegacia, ao invés de parar ou esperar, ela tentou atropelá-lo com o veículo. A polícia interveio imediatamente e ordenou que ela saísse do carro, mas ela se recusou, trancando as portas e ignorando todos os comandos. Os agentes avisaram que se ela não colaborasse, teriam que quebrar o vidro. Mesmo assim, ela permaneceu imóvel, desafiadora. Dito e feito, quebraram o vidro e tentaram retirá-la à força. Nesse momento, ela ligou o carro e bateu diretamente em uma viatura, quase atropelando um dos policiais. A confusão foi tanta que o microfone de lapela de um dos oficiais ficou preso na porta do carro. A irmã da mulher, que também estava no local, gritava desesperada ao fundo, completamente em pânico. Os policiais suspeitaram que a mulher estava sob efeito de drogas, dada a agressividade e o comportamento instável. Depois de uma curta perseguição pelas ruas próximas, conseguiram contê-la e levá-la presa. Agora ela está detida sob fiança de R$500 mil e responde por diversas acusações graves, como agressão a agente da lei, resistência à prisão e tentativa de fuga. Número 7. Um segundo separou a vida da tragédia. Cenas de crianças quase sendo atropeladas ao tentar embarcar no ônibus escolar se tornaram assustadoramente comuns em vídeos gravados com câmeras veiculares nos Estados Unidos e no Canadá. E um desses vídeos, em particular, causou indignação generalizada. No vídeo, vemos um grupo de crianças atravessando a rua, sorrindo, animadas, prontas para mais um dia de aula. O ônibus escolar já estava parado com as luzes vermelhas piscando e o sinal de parada estendido, indicando que os carros deveriam parar. Mas do nada, um carro branco surge em alta velocidade e simplesmente ignora o ônibus parado. Ele passa direto, pelo mesmo lado em que as crianças estavam prestes a atravessar. O mais assustador é que, se aquele carro tivesse passado apenas um segundo antes, provavelmente teria atropelado pelo menos uma das crianças. Tudo isso para o motorista economizar, talvez, 5 segundos no trajeto. Esse tipo de atitude não é apenas irresponsável, é um perigo mortal. A mensagem é clara. Quando o ônibus escolar parar e acionar as luzes de alerta, todo mundo deve parar. É uma regra básica de segurança. Vidas estão em jogo. Número 8. De defensora dos animais a presa injustamente. Esse vídeo começa com uma mulher revoltada, filmando outra mulher que estava sentada dentro de um carro. O motivo? Segundo a narradora, a motorista estava batendo no próprio cachorro e isso a deixou furiosa. "Você continua batendo no cachorro, eu vou chamar a polícia!" grita ela enquanto grava tudo com o celular. O clima rapidamente esquenta. As duas mulheres trocam gritos, acusações e ofensas,
e a situação sai do controle. Mas o que ninguém esperava era o desfecho. A mulher que filmava, que dizia estar apenas defendendo o animal, acabou sendo algemada e colocada dentro de uma viatura. Dentro do carro da polícia, ela continua gravando e desabafa. "Tô aqui no banco de trás algemada, só porque gritei com uma mulher que estava maltratando um cachorro." Ela afirma que foi acusada de conduta desordeira, não por ter feito algo contra a lei, mas por como reagiu à situação. Segundo ela, estava apenas tentando proteger um animal indefeso e agora pretende acionar a justiça. O debate continua. Até onde vai o direito de se indignar? E quando a reação passa a ser vista como crime? Número 9. A câmera Ring não mente. Uma mãe indignada foi até a casa de um adolescente para confrontá-lo cara a cara sobre a bicicleta do filho, que havia desaparecido. Segundo ela, tudo aconteceu por volta de 00:05 do dia 24 de agosto. Naquela noite, 4 garotos foram vistos rondando sua casa. E ela tem tudo registrado pela câmera Ring da porta de entrada. De frente para o garoto, ela mostra segurança. "Você estava lá. E essa bicicleta é a do Cash, é do meu filho. Eu só quero ela de volta." O menino nega. "Ganhei de um amigo." Mas a mãe não se deixa enganar. Ela aponta detalhes. Os adesivos foram arrancados, os pneus estão carecas e cada característica bate exatamente com a bicicleta do filho. Quando o garoto tenta colocar a culpa em outra pessoa, um tal de Jack, ela corta na hora. "Não me importa quem te deu. Eu tenho você gravado. Você estava lá." Ela deixa claro que não está procurando briga, só quer a bicicleta devolvida. O garoto parece nervoso, gaguejando, e sua linguagem corporal indica que ele sabe mais do que está dizendo. Mesmo que ele não tenha sido o ladrão original, parece evidente que está envolvido de alguma forma. Número 10. Bucktown em estado de alerta após onda de invasões. Um clima de medo tomou conta do bairro de Bucktown após uma série de invasões a residências, todas registradas por câmeras de segurança. Os criminosos agiam de forma organizada, esperando os moradores saírem para agir, e atacavam rapidamente. Richard, um dos moradores afetados, chegou em casa e encontrou tudo revirado. Gavetas abertas, objetos espalhados por todos os cômodos, inclusive no banheiro e no escritório. Eles vasculharam cada canto, como se estivessem procurando algo específico. Por sorte, o cachorro dele, chamado Porset, estava são e salvo na cozinha. Além de itens eletrônicos, como iPads, os invasores levaram objetos inesperados, 2 livros de mesa e até um cobertor. O crime deixou todos assustados. Uma vizinha acredita que os ladrões fugiram minutos antes da chegada da polícia. Com medo de novos ataques, os moradores estão reforçando a segurança. "Eu já tinha câmeras. Agora vou instalar um sistema completo com sensores e monitoramento", disse um dos vizinhos. A polícia procura 2 veículos suspeitos, uma van cinza e uma GMC Savana Prata com um grande amassado. Os bandidos ainda estão soltos. Número 11. Missionário americano perde o controle em Uganda. Um vídeo gravado em Uganda mostra um missionário dos Estados Unidos perdendo completamente a compostura em um hotel. O que deveria ser um homem pregando o bem se transformou num exemplo de arrogância e preconceito. Ele começa a gritar com os funcionários locais, sendo racista e agressivo. Em certo momento, tenta agredir um dos funcionários. Suas frases são chocantes. "Vocês odeiam Jesus. Vocês se odeiam. E você me obedece, eu não obedeço você", dizia aos berros. Ele parecia se enxergar como uma figura de autoridade suprema, quase um rei autoproclamado, exigindo obediência em nome da fé cristã. Mas tudo o que demonstrava era desrespeito, prepotência e fanatismo. A polícia foi chamada e colocou o missionário na viatura. Mas o absurdo não parou aí. A vítima da agressão, o funcionário que levou o soco, também foi colocado no carro da polícia, como se tivesse alguma culpa. A internet reagiu com revolta. Para muitos, isso foi um exemplo claro de 2 pesos e 2 medidas. Número 12. Perseguição a traficante em fuga no Texas. No dia 8 de outubro de 2024, durante a Operação Lonear, um avião do Departamento de Segurança Pública do Texas flagrou uma cena suspeita em um posto de gasolina na cidade de Donna, no condado de Hidalgo. Um Dodge Charger foi visto parando e deixando 2 imigrantes indocumentados, que rapidamente tentaram se esconder entre caminhões estacionados. Os pilotos da aeronave mantiveram os olhos na dupla, enquanto no chão, um patrulheiro avistou o carro e tentou abordá-lo. O motorista, identificado como Juan Javier Rodrigues, membro conhecido da gangue Valo,
fugiu em alta velocidade pela Ivy Street, entrando depois na rodovia 12. Após 2 manobras pitch, em que os policiais tocam o carro para forçá-lo a parar, Rodrigues saiu do veículo e tentou fugir a pé, mas não chegou longe. Foi capturado por policiais do Texas e da patrulha rodoviária da Flórida. Além de responder por tráfico humano e resistência à prisão, Rodrigues tinha um mandado federal em aberto. Os 2 imigrantes foram entregues à patrulha de fronteira. O plano foi interrompido antes que pudesse avançar. Número 13. Gangue armada aterroriza bairros com invasões em série. Em Cail, um grupo de criminosos armados invadiu uma residência, arrebentando a porta e ameaçando uma jovem com uma faca. Levaram joias e fugiram rapidamente do local. Mas o ataque foi só o começo. Logo em seguida, roubaram um carro e dirigiram até Sunnybank Hills, onde tentaram invadir outra casa. Mas o alarme disparou e os fez fugir. Eles chegaram a quebrar uma janela, mas não conseguiram entrar. Ainda insistiram e foram para uma terceira casa, mas novamente foram espantados por alguém. Mais tarde foram vistos em Chelmer, tentando mais uma invasão. Felizmente não tiveram sucesso em nenhuma dessas tentativas após o primeiro roubo. A polícia está em busca dos criminosos e do veículo usado na fuga. A comunidade segue apreensiva. Número 14. A obsessiva busca por um palhaço misterioso. Mike Cass, morador de Carlsbad, Califórnia, embarcou em uma missão quase insana. Encontrar um palhaço assustador que teria sido visto várias vezes na região. Armado com um drone, ele passou meses vasculhando os céus em busca de qualquer pista. Em um dos voos, ao sobrevoar um prédio, Mike pensa ter avistado alguém vestido de palhaço, mas a distância era grande. Ao revisar as imagens em casa, nota algo ainda mais estranho. Uma figura suspeita observando ele mesmo, como se estivesse sendo vigiado enquanto procurava. Por meses, Mike não viu mais nada. Até que, durante outro voo, algo chama sua atenção. "O que é aquilo? Meu Deus!" ele exclama. Ao aproximar o drone, vê claramente o palhaço correndo para dentro da floresta. Mike tenta seguir com o drone, mas para por segurança ao chegar perto de cabos de energia. Depois disso, o palhaço nunca mais foi visto. Realidade ou pegadinha? Ninguém sabe. Mas a caçada virou uma verdadeira novela local. Número 15. Terror escondido dentro de um jogo infantil. Little Big Planet, jogo querido por milhões, famoso por seu estilo fofo e criativo, onde jogadores podem criar e explorar mundos com o personagem Sackboy, esconde um segredo sombrio que ninguém esperava. Em 2019, jogadores da versão de PlayStation 3 descobriram um easter egg macabro, uma imagem escondida de um homem com o rosto ensanguentado, olhos estranhos e feições completamente perturbadoras. Um choque total em um jogo voltado para crianças. Não se sabe se a imagem foi incluída por engano durante o desenvolvimento ou se fazia parte de algum conteúdo que escapou da revisão. O fato é que o arquivo foi deletado e nunca mais foi encontrado. Mesmo sendo um jogo majoritariamente leve e criativo, essa imagem se tornou uma lenda dentro da comunidade gamer. E um lembrete de que até as coisas mais inocentes podem esconder algo bizarro. Número 16. Família canadense presa em elevador tenta fuga maluca. Durante uma viagem com uma criança pequena, uma família canadense ficou presa em um elevador de hotel. Em vez de esperar com calma por ajuda, eles surtaram, e a situação rapidamente saiu do controle. Começaram a correr pelo hotel, puxando todos os alarmes de incêndio que encontravam. "Puxa o alarme! Todos que puder!" grita um deles. A frustração era visível. "Quem se importa com o alarme não está fazendo nada mesmo!" reclamava outro. Como nada acontecia, voltaram ao elevador e tentaram abrir as portas à força. Isso só piorou a situação e danificou ainda mais o elevador. Alguém ainda soltou uma piada. Os elevadores no Canadá devem ser mais resistentes. Foi uma reação exagerada? Com certeza. Mas dá para entender o desespero, principalmente com criança pequena envolvida. Da próxima vez, talvez seja melhor só esperar a manutenção. Número 17. Encontro próximo com um tubarão em Port Lincoln. Imagens de drone registradas em outubro de 2017 mostram um tubarão se aproximando de um barco de pesca de caranguejos com cerca de 7 metros em Port Lincoln, na Austrália do Sul. No início, o animal nada tranquilamente debaixo da embarcação, mas logo muda de direção e começa a empurrar a parte de trás do barco com o focinho. Quem gravava o vídeo contou que o tubarão apareceu logo após retirarem uma armadilha de caranguejos da água. O bicho não tentou atacar ninguém nem virar o barco.
Só encostava repetidamente na hélice, como se estivesse curioso. Em certo momento, chegou até a abrir a boca sobre o transdutor de eco, equipamento usado para localizar peixes. A tensão era grande, mas no fim o tubarão foi embora sem causar nenhum dano. Mesmo assim, fica o alerta. O oceano sempre reserva surpresas inesperadas. Número 18. Bulldog francês roubado em assalto. Em março de 2023, por volta das 2 da manhã, 3 homens armados invadiram um apartamento em Houston, quebrando a porta de vidro da varanda. Eles tinham tudo planejado. Cobriram até as câmeras de segurança ao entrar. O mais assustador, os moradores estavam acordados na sala assistindo tudo acontecer, sem tempo sequer de ligar para a polícia. Além de dinheiro e joias, os criminosos levaram o bulldog francês da família, avaliado em R$20 mil. Esperamos que a polícia encontre esses assaltantes e principalmente recupere o cachorro são e salvo. Número 19. Casal entra em pânico após perder o maior navio de cruzeiro do mundo nas Bahamas. Imagina você aproveitar um dia de passeio nas Bahamas e, na volta, perceber que o seu cruzeiro gigante já zarpou. Foi o que aconteceu com um casal que perdeu o navio Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, o maior cruzeiro do mundo. Todos os passageiros tinham que voltar até as 3:30 da tarde, mas o casal apareceu com 45 minutos de atraso. Quando chegaram no porto, a escotilha do navio já estava fechada. Era o último dia de uma viagem de uma semana que tinha começado em Miami e feito várias paradas pelo Caribe. Essa situação não é rara. Inclusive, uma mãe desesperada chegou a cair de joelhos ao perceber que tinha sido deixada para trás, com os 3 filhos ainda a bordo. De acordo com Peter Greenberg, editor de viagens da CBS, existe uma regra básica, a regra dos 90 minutos. Se o navio parte às 6, você deve estar de volta até às 4:30 no máximo. E o mais importante, as companhias de cruzeiro não se responsabilizam por passageiros atrasados. Está no contrato. Então, da próxima vez, não vacile. Se atrasar, vai ser você acenando de longe, implorando para embarcar. Número 20. Idosa atacada por falsos inquilinos no escritório do prédio. No dia 3 de junho de 2021, uma senhora que trabalhava sozinha no escritório de um condomínio foi surpreendida por 2 homens fingindo serem interessados em alugar um apartamento. Ela os recebeu com educação, mas rapidamente a situação se tornou violenta. Um dos homens sacou uma arma, a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão enquanto o outro revirava o escritório em busca de dinheiro. Mesmo cooperando totalmente, ela ainda foi machucada pelos criminosos antes que fugissem. Felizmente, a mulher sobreviveu. A polícia segue em busca dos agressores. Número 21. Confusão no drive-thru do Panera Bread. O restaurante Panera Bread virou notícia, mas não pelos pães. A usuária do TikTok chamada Zola postou um vídeo mostrando um atendimento bizarro que teve no drive-thru. Ela ficou chocada com a forma como recebeu sua comida, sem embalagem adequada e com um funcionário completamente perdido. Em um momento, ela questiona: "É assim mesmo que entregam a comida aqui?" A situação ficou tensa rapidamente. O funcionário, mesmo usando luvas, entregou tudo de forma descuidada. Quando Zola pediu o reembolso, ouviu uma resposta ríspida em tom corporativo, o que a deixou ainda mais irritada. Ela exigiu o dinheiro de volta e mandou o atendente sair da janela. Toda a cena foi estranha e desconfortável, e muitos internautas acharam o vídeo ao mesmo tempo hilário e surreal. Um usuário comentou: "Será que o Panera vai começar a servir bebidas na palma da mão do cliente agora?" A empresa se desculpou depois e devolveu o valor. Mas, sinceramente, duvidamos que esse funcionário continue por lá depois desse vexame. Número 22. Professor perde a cabeça e joga a cadeira na sala. Parece história engraçada, mas é mais triste do que parece. Um professor perdeu completamente a paciência após um aluno jogar uma cadeira nele. Ninguém sabe exatamente o que os alunos estavam aprontando, mas a confusão foi grande. O professor, visivelmente exausto, revidou, jogando uma cadeira de volta com força. Em meio ao caos, dá para ouvir um aluno dizendo: "Isso não é engraçado, cara." O professor então lança a cadeira contra a parede e a sala explode em gritos. Pelo menos havia um aluno tentando acalmar os ânimos. A verdade é que até os professores têm limite, mas jogar cadeira? Isso é outro nível de estresse. Número 23. Motorista insano invade a calçada e causa confusão. Um homem, aparentemente com muita pressa e sem nenhum bom senso, ignorou um bloqueio na rua e decidiu dirigir pela calçada mesmo. Sim, você leu certo.
pela calçada. Durante a aventura, arranhou o carro todo e até estourou pneus. O amigo dele tentava convencê-lo a parar, mas o sujeito não dava ouvidos. Em determinado momento, quase atropelou o próprio amigo. Alguém até grita: "Cuidado! Ele vai te atropelar!" Mesmo quando a estrada foi liberada, o cara continuou dirigindo feito maluco. Bateu em outro carro, buzinava para os pedestres e agia como se estivesse num videogame. No fim, largou o amigo para trás e fugiu, deixando o coitado correndo atrás a pé. Cena digna de filme de ação, mas da vida real. Número 24. Piloto herói avista sinal de socorro durante o furacão Helene. Durante as operações de resgate após o furacão Helene, um piloto de helicóptero estava entregando suprimentos quando viu um homem no chão usando um espelho para refletir a luz do sol e pedir ajuda. Ele pousou imediatamente e descobriu que era ninguém menos que Greg Biffle, campeão da NASCAR e também piloto de helicóptero. Greg estava ajudando moradores isolados que estavam sem luz, sem comida e sem água. Graças ao espelho e à atenção do piloto, o grupo recebeu o socorro de que tanto precisava. O alívio no rosto de todos era visível. Um simples reflexo salvou várias vidas. Número 25. Abordagem rotineira vira tentativa de assassinato. Em Woodbury, numa quinta-feira por volta das 13h30, o policial Tim Wright parou um Jeep preto porque a placa estava mal fixada. O motorista, Tyler Wylot, de 31 anos, estava sem carteira. Enquanto o policial voltava para a viatura para checar os dados, Wylot saiu do carro e começou a andar. O comportamento levantou suspeitas. Quando o policial se aproximou, Wylot de repente o atacou com uma arma branca. O agente caiu no chão e, mesmo ferido, conseguiu pedir socorro pelo rádio. O momento foi tão tenso que a gravação precisou ser cortada antes das imagens mais fortes. O policial John Call chegou a tempo, perseguiu Wylot e usou um taser para imobilizá-lo. Ao revistar o agressor, encontraram um tipo de faca improvisada. Wright foi levado às pressas para o hospital, sangrando e com dores no pescoço. O corte passou a apenas 1 milímetro da artéria carótida. Por pouco não foi fatal. Wylot agora responde por tentativa de homicídio, agressão a policial e outros crimes. A investigação continua. Esses vídeos deixam uma mensagem clara. O mundo pode ser assustador, imprevisível e, às vezes, surreal. Seja real ou encenado, cada caso desperta sentimentos que permanecem mesmo depois da tela desligar. Se decidir rever, vá com calma. Nem tudo é o que parece. E algumas coisas, talvez seja melhor nem descobrir. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!